Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No calor de um Allianz Parque lotado, onde a paixão alviverde pulsa a cada canto, uma voz ecoou com a força de quem conhece os bastidores do futebol brasileiro como poucos. Edmundo, o animal, ídolo eterno do Palmeiras, não poupou palavras ao comentar a atual fase do time sob o comando de Abel Ferreira. Em uma declaração que rapidamente se espalhou pelos meios esportivos, Edmundo foi direto: Paulinho tem que ser titular. Abel está formando um banco de luxo, mas o time precisa de mais agressividade no meio. A crítica de Edmundo surge em um momento delicado para o Verdão. Apesar de liderar o Campeonato Brasileiro de 2025 com 22 pontos em 10 jogos, o Palmeiras vem de uma derrota em casa para o Flamengo por 2-0, resultado que acendeu o alerta entre torcedores e analistas. A partida evidenciou uma certa falta de criatividade no meio-campo, setor onde Paulinho, contratado por R$ 115 milhões junto ao Atlético Mineiro, poderia oferecer mais dinamismo. Abel Ferreira, técnico mais vitorioso da história do clube, com 10 títulos conquistados, enfrenta agora o desafio de equilibrar um elenco estrelado. Com contratações de peso como Vitor Roque, adquirido por € 25,5 milhões do Barcelona, e Facundo Torres, vindo do Orlando City por US$ 12 milhões, o treinador português tem à disposição um verdadeiro arsenal ofensivo. No entanto, a abundância de talentos tem gerado debates sobre a melhor formação titular. Paulinho, por exemplo, ainda busca seu espaço. Apesar do investimento significativo, o meio-campista tem sido utilizado com parcimônia por Abel, que opta por uma rotação no setor. A ausência de Paulinho entre os titulares tem sido questionada, especialmente após atuações apagadas do meio-campo palmeirense em jogos recentes. A pressão por resultados e desempenho convincente é constante no Palmeiras. A torcida, exigente por natureza, clama por um futebol mais envolvente, que una a solidez defensiva característica dos times de Abel com uma maior fluidez ofensiva. Nesse contexto, a figura de Paulinho surge como uma possível solução para revitalizar o setor criativo da equipe. Além de Paulinho, outros reforços também aguardam uma sequência mais consistente. Vitor Roque, por exemplo, chegou com status de estrela, mas ainda busca seu espaço em meio à concorrência acirrada no ataque. Facundo Torres, por sua vez, tem mostrado versatilidade, atuando tanto pelas pontas quanto centralizado, e já acumula gols importantes na temporada. A gestão de elenco de Abel Ferreira, embora elogiada por muitos, começa a ser questionada diante da necessidade de extrair o máximo de um grupo recheado de talentos. A formação de um banco de luxo, como mencionou Edmundo, é vista por alguns como um desperdício de recursos, especialmente quando o time titular apresenta dificuldades em certos setores. A próxima partida contra o Cruzeiro, marcada para o dia 1º de junho no Mineirão, será um teste crucial para o Palmeiras. Além de ser um confronto direto na parte de cima da tabela, o jogo servirá para avaliar as possíveis mudanças que Abel poderá implementar, especialmente no meio-campo. A expectativa é que Paulinho possa receber uma oportunidade entre os titulares, atendendo aos clamores da torcida e de figuras como Edmundo. Historicamente, o Palmeiras sempre foi conhecido por sua capacidade de se reinventar diante das adversidades. A atual situação, embora desafiadora, não é diferente. Com um elenco qualificado e um treinador experiente, o Verdão tem todas as ferramentas para superar os obstáculos e retomar o caminho das vitórias convincentes. A crítica construtiva de Edmundo pode servir como um catalisador para mudanças positivas. Ao apontar a necessidade de maior agressividade e a utilização de jogadores como Paulinho, o ex-jogador traz à tona questões pertinentes que, se abordadas com sabedoria, podem fortalecer ainda mais o time. No futebol, a capacidade de adaptação é essencial. Abel Ferreira, conhecido por sua inteligência tática, certamente analisará as observações feitas e buscará soluções que potencializem o desempenho do Palmeiras. A inclusão de Paulinho no time titular pode ser o primeiro passo nessa direção. A temporada de 2025 ainda reserva muitos desafios para o Verdão. Além do Campeonato Brasileiro,
O clube disputa a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, competições que exigem um elenco coeso e bem aproveitado. A gestão eficaz dos jogadores será determinante para o sucesso nas múltiplas frentes. A torcida palmeirense, apaixonada e exigente, continuará apoiando o time, mas também cobrando por desempenho e títulos. A relação entre clube e torcida é de cumplicidade, onde o amor incondicional caminha lado a lado com a cobrança por excelência. Em meio a esse cenário, as palavras de Edmundo ressoam como um lembrete da importância de ouvir vozes experientes e atentas ao que acontece dentro e fora de campo. A integração entre passado e presente pode ser a chave para um futuro ainda mais vitorioso. O Palmeiras, com sua rica história e tradição de conquistas, tem todas as condições para transformar críticas em combustível para o sucesso. A jornada de 2025 está apenas começando, e os próximos capítulos prometem emoções intensas para os torcedores alviverdes. Enquanto os holofotes se voltam para o próximo confronto, os bastidores seguem efervescentes. No centro das discussões está a coerência entre o investimento feito e o uso dos jogadores contratados. Paulinho, que brilhou no Atlético Mineiro e despertou a cobiça de vários clubes da Europa antes de desembarcar no Palmeiras, não foi contratado para esquentar banco. A cobrança não vem apenas da torcida ou de ídolos como Edmundo, mas é refletida em cada lance onde o meio-campo parece travado, sem a verticalidade e ousadia que Paulinho pode oferecer. O impacto da não utilização de Paulinho vai além do campo. Internamente, há rumores de insatisfação entre jogadores que se sentem subaproveitados. Isso, para um técnico como Abel Ferreira, é um risco que precisa ser contido com sabedoria. Um vestiário desmotivado pode rapidamente se transformar em um terreno minado, principalmente quando os resultados não acompanham o nível de expectativa. O português, conhecido por seu pulso firme e liderança estratégica, terá que administrar não apenas o elenco, mas também a pressão externa que cresce a cada rodada. O elenco atual do Palmeiras é um dos mais caros e qualificados do continente. Com a presença de nomes como Murilo, Aníbal Moreno, Rômulo, Lázaro e o próprio Vitor Roque, o time tem talento de sobra para impor respeito em qualquer competição. No entanto, a grande questão que paira no ar é: como transformar esse grupo em um coletivo funcional, onde cada peça seja utilizada no momento certo, com o encaixe ideal? A resposta a essa pergunta pode definir o rumo da temporada. Nos corredores da academia de futebol, a comissão técnica estuda possíveis mudanças no esquema tático. Há quem defenda a adoção de uma formação com 3 homens no meio-campo, abrindo espaço para Paulinho ao lado de Zé Rafael e Aníbal. Essa configuração poderia oferecer o equilíbrio entre marcação, saída de bola e chegada à frente que o time tem buscado. Abel, porém, é conhecido por sua cautela e por manter sua estrutura base até que uma quebra de padrão justifique a alteração. A partida contra o Cruzeiro, por tudo o que envolve, será emblemática. Não apenas por ser fora de casa e contra um adversário direto, mas porque há a chance de Abel responder em campo às críticas que vêm de fora. Escalar Paulinho como titular pode ser o sinal de que o técnico escutou, refletiu e decidiu agir. Caso contrário, a pressão tende a se intensificar, especialmente se o desempenho for abaixo do esperado. A figura de Edmundo, nesse contexto, ganha ainda mais peso. Ele não é apenas um ex-jogador comentando futebol, é uma voz que carrega a história do Palmeiras nos ombros, alguém que conhece a alma do clube. Suas palavras ressoam nas arquibancadas, nas redes sociais, inevitavelmente, chegam aos ouvidos da comissão técnica. Quando Edmundo fala, o clube ouve, e a torcida também. As redes sociais do Palmeiras explodiram com a fala de Edmundo. Torcedores dividiram opiniões, mas a maioria endossou a ideia de ver Paulinho no time titular. Entre os comentários, frases como "ele não foi contratado para esquentar banco", "queremos ver o verdadeiro potencial desse meio" e "Abel, tá na hora de mudar" se repetem como um mantra. O clima é de cobrança, mas também de esperança. Todos sabem do que o time é capaz, e querem ver esse potencial sendo realizado. Enquanto isso, nos treinos, Paulinho segue se destacando. Fontes internas relatam que o jogador tem sido um dos mais intensos nas atividades, demonstrando foco e comprometimento. Ele sabe que sua hora pode estar próxima, e, quando ela chegar, precisará mostrar em campo que todo clamor por sua titularidade tem fundamento. O futebol, afinal, não perdoa oportunidades desperdiçadas.
Seja por convicção ou pressão externa, Abel Ferreira sabe que algumas decisões precisarão ser tomadas com coragem. A temporada é longa, mas o tempo para ajustes é cada vez mais curto. E, em um clube com a dimensão do Palmeiras, o sucesso é medido não apenas em títulos, mas também em desempenho, em identidade de jogo, em respostas rápidas. O que está em jogo, portanto, não é apenas a titularidade de Paulinho ou a crítica de Edmundo. Está em jogo a narrativa de uma temporada que pode ser histórica ou frustrante. E a linha entre esses dois caminhos é tênue, sensível a cada escolha feita na beira do gramado. Abel, estrategista por natureza, terá que decidir de que lado da história deseja estar. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No futebol, a margem entre o elogio e a crítica é estreita, especialmente quando se trata de um clube como o Palmeiras. Abel Ferreira construiu um legado de conquistas incontestáveis, mas o momento atual exige mais do que apenas retrospecto. A exigência agora é por respostas imediatas, por atuações convincentes e, acima de tudo, por uma equipe que traduz em campo a grandeza do elenco montado. Paulinho representa essa expectativa, a promessa de um meio mais vertical, mais criativo, mais dinâmico. Internamente, a movimentação de bastidores é intensa. Diretores acompanham de perto a repercussão da fala de Edmundo, conscientes de que o clima entre torcida e elenco pode ser diretamente influenciado por decisões aparentemente simples como escalar ou não determinado jogador. A gestão esportiva, nesse cenário, caminha lado a lado com a sensibilidade do técnico, que precisa medir cada passo não apenas com a razão tática, mas com a leitura emocional do momento. Os números da temporada de Paulinho no Atlético antes da transferência reforçam o peso de sua contratação: 17 gols, 9 assistências, 78% de aproveitamento em duelos ofensivos. Trata-se de um meia que oferece mais do que passes, ele oferece presença, chegada, intensidade e a capacidade de decidir jogos. No Palmeiras, no entanto, sua amostra em campo ainda é tímida, limitada a entradas pontuais no segundo tempo ou jogos de menor peso. Abel, por sua vez, defende a meritocracia como princípio. O treinador já afirmou em diversas entrevistas que escala quem está melhor no momento, independentemente do valor de mercado ou da pressão externa. Mas quando o desempenho coletivo não acompanha o investimento, esse argumento perde força. A lógica da meritocracia precisa andar de mãos dadas com o desempenho visível, e hoje, para muitos, esse equilíbrio está comprometido. A torcida, que lota o Allianz em todos os jogos e segue o time em caravanas por todo o Brasil, sente o peso dessas escolhas. O sentimento entre muitos torcedores é de frustração ao ver um elenco milionário sofrer para criar chances claras, enquanto jogadores com potencial para mudar o jogo seguem no banco. Essa sensação de desperdício técnico gera não apenas críticas, mas um certo desânimo, o que é perigoso num clube acostumado a viver de entusiasmo. Não há dúvidas de que o Palmeiras vive um momento estratégico da temporada. A tabela ainda está embolada, a liderança pode ser retomada com uma vitória, mas o desempenho começa a chamar mais atenção do que os resultados. Quando se tem um elenco tão qualificado, os adversários respeitam, mas também se preparam melhor. O fator surpresa desaparece, e a imprevisibilidade, que pode vir de nomes como Paulinho, torna-se crucial. A repercussão midiática da fala de Edmundo continua crescendo. Programas esportivos, comentaristas e ex-jogadores passaram a debater a declaração com intensidade. Alguns defendem Abel e seu método. Outros, no entanto, reforçam a necessidade de mudança. Ex-companheiros de Edmundo chegaram a mencionar que a crítica não é gratuita, mas fruto de alguém que acompanha o dia a dia do clube com olhar técnico e emocional. Resta saber como o próprio Paulinho digerirá esse momento. Jogadores de sua qualidade costumam responder melhor quando são desafiados. A cobrança pública pode ser um gatilho para que ele entre em campo com ainda mais gana, disposto a provar que merece não apenas minutos, mas um lugar cativo entre os 11. O futebol, como se sabe, adora histórias de redenção, e essa pode ser uma delas. O futuro imediato do Palmeiras será escrito nos próximos jogos. O duelo contra o Cruzeiro pode ser o divisor de águas, uma vitória com desempenho convincente,
e os ventos voltam a soprar a favor. Uma nova atuação apática, e o clima de tensão pode se intensificar, mesmo com o clube ainda em posição privilegiada na tabela. A expectativa é que a comissão técnica atue com a frieza necessária, mas também com a sensibilidade que o momento exige. O que se vê agora é mais do que uma crise ou uma divergência de opinião. É um momento clássico do futebol brasileiro, o choque entre expectativa e realidade, entre nomes e atuações, entre discurso e prática. O Palmeiras, por sua grandeza, é palco ideal para essas tensões, e também para as grandes respostas que o futebol costuma dar aos que não se escondem. Dentro desse cenário carregado de expectativas, cabe a Abel Ferreira a decisão mais importante: seguir com seu plano original ou ceder a uma demanda cada vez mais ruidosa vinda de fora das quatro linhas. Não se trata apenas de escalar Paulinho, mas de provar que é possível unir talento, estratégia e resultado num time que precisa jogar bonito e vencer ao mesmo tempo. O técnico português, que já superou inúmeras tempestades no comando do Verdão, tem agora mais uma chance de mostrar por que é um dos nomes mais respeitados do continente. Paulinho, por sua vez, já se transformou no símbolo de um anseio coletivo. Ele representa o desejo por novidade, por ousadia, por uma equipe que traduza no campo a ambição que o torcedor carrega no peito. Quando um jogador desperta esse tipo de expectativa, o momento de colocá-lo à prova não pode ser adiado por muito tempo. O risco de desgaste é alto, tanto para o atleta quanto para o projeto em si. E, no futebol moderno, onde o tempo é curto e a paciência ainda menor, deixar escapar uma oportunidade de se reinventar pode custar caro. A fala de Edmundo, nesse contexto, funcionou como um estopim. Trouxe à tona uma discussão que já existia nos bastidores e a projetou para o centro do debate nacional. O que se esperava como mais uma semana comum de trabalho virou um ponto de virada. E, em clubes como o Palmeiras, é exatamente nesses momentos que os caminhos se definem, se é para crescer ainda mais ou correr o risco de tropeçar nos próprios excessos. Agora, a bola está nos pés de Abel, literalmente e simbolicamente. Escalar Paulinho como titular pode ser mais do que uma mudança tática, pode ser um gesto de leitura de grupo, de gestão de vestiário e de resposta à torcida. E se o meia corresponder, pode marcar o início de uma nova fase para o Palmeiras, mais ofensivo, mais dinâmico e mais fiel à sua vocação vencedora. Porque no futebol, tão importante quanto ter elenco, é saber usá-lo. E talvez essa seja a maior lição que essa semana de críticas, análises e expectativas esteja tentando ensinar ao Verdão. Que a força de um banco de luxo não está apenas na profundidade, mas na sabedoria de saber quando transformar reserva em protagonista. E, nesse ponto, a história de Paulinho ainda pode estar apenas começando. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.